Graça e paz, igreja. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Salmos, capítulo 27, versículo 1 ao 3. Salmos, capítulo 27, versículo 1 ao 3. Amém? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei?
Essa
segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades de glória por Cristo Jesus. Amém? Gloriosa palavra do Senhor. Em tempos tão difíceis, amados, você pode levantar a tua voz na presença do Pai e dizer: o meu Deus está suprindo todas as minhas necessidades. Amém? A palavra do Senhor não fala que são algumas necessidades, né? A palavra do Senhor fala que são todas, segundo a riqueza dele. O nosso Deus é rico, amado. Como Deus é rico? Deus é rico em misericórdia. Deus é rico em amor. Deus é rico em graça. Deus é rico em bênçãos para nossas vidas. Deus é rico. Diz que o céu é só riqueza, amados. Então, amados, a nossa riqueza não está na terra, a nossa riqueza está no céu. Amém? E a palavra dele diz que ele vai suprir todas as nossas necessidades. Ele está suprindo a minha e a tua necessidade. Segundo, amados, a riqueza dele. Amém? E é tão maravilhoso. Nós vivemos o sobrenatural de Deus nas nossas vidas, né? Nós vivemos aquilo que Deus tem colocado nas nossas vidas, através da fidelidade, através dos dízimos, através das ofertas, através daquilo que você tem trazido, a sua premissa na presença do Senhor. Deus tem suprido a nós. Ele é fiel nas nossas vidas. E Ele tem encontrado um povo fiel nessa igreja, amém? Um povo de coração voltado para Ele. Não, amados, pelo dinheiro, mas pela obediência que você tem tido na presença do Pai, pela obediência à palavra, pela obediência a Deus, pela obediência ao teu líder, pela obediência daquilo que Deus tem colocado nessa igreja. Então Deus tem feito maravilhas e eu creio que Deus irá fazer muito mais. Amém? Através da tua fidelidade com o Senhor, o teu compromisso, o nosso compromisso com Deus, amados. Quando nós temos compromisso com Deus, Ele vem ao nosso favor, amém? Que você possa preparar o melhor que você tem aí na tua vida nessa noite. A melhor oferta, o dízimo que não é nosso, que não é seu, é do Senhor. Você possa levantar aí do seu lugar e apresentar ao Senhor nessa noite, amém? Vamos ficar de pé, amados, vamos orar ao Senhor. Glória a Deus. Querido Deus e amado Pai, graças nós te damos sim, Senhor, na tua palavra, que é verdade, que é vida para nossas vidas. Pai, nós tomamos posse que o Senhor é Deus que supre todas as nossas necessidades. E aqui estão os teus filhos nessa noite, Pai. Uns vão dizimar, vão devolver aquilo que é teu, Senhor. Outros vão ofertar segundo o coração deles, Pai, com alegria das coisas, dos teus grandes feitos que o Senhor tem feito, Pai, na vida de cada um. Senhor, nós só podemos agradecer, te louvar e engrandecer o teu santo nome, Senhor, por este ministério, Senhor, pelas vidas, Senhor Deus, que o Senhor levantou neste lugar, Senhor, para ser bênção, para ser coluna, para ser obreiro, para ser, Senhor Deus, tão poderoso, Pai, um diferencial na tua casa, Senhor. Deus amado Pai, aqui estão, Senhor, os teus filhos, Pai, que nessa noite o Senhor vem receber do teu trono de glória, Pai, Senhor, os dízimos, as ofertas, consagramos a ti, Senhor, que o Senhor venha abençoar 100 vezes mais, Pai, que o Senhor venha abrir as comportas, as janelas do céu, Senhor, e derramar, Senhor, sobre a vida de cada um, Senhor, as tuas bênçãos, Senhor, que o Senhor venha abrir portas, Pai, Senhor, no nome do Senhor Jesus, abençoando essa igreja, este ministério, Senhor, a vida, Senhor Deus, dos pastores, dos líderes dessa casa, Senhor, Senhor, Pai, que o Senhor venha suprir, sim, Pai, todas as necessidades dessa casa, Senhor, em nome do Senhor Jesus, amém, amados? Sai do teu lugar, com alegria, para ofertar na presença do Senhor, aleluia, Deus. Esta é a hora da adoração. Vem,
Shalom, graça e paz, amém? Quando invocamos o nome do Senhor, verdadeiramente Ele vem, amém? Feche teus olhos neste momento, coloca a mão sobre a tua cabeça. Senhor, graça te damos por estarmos em tua casa, graça te damos por ter a oportunidade de escutar a tua palavra, de orar a ti, Senhor. Tudo que temos e tudo que somos foi que o Senhor nos permitiu estar na tua presença. Nos ensina nessa noite, Senhor, a guerrear, nos ensina a lutar, Senhor. Repreendo, Pai, todo mal, Senhor, todos os pensamentos, Pai, que não te agrada, Senhor, mas que a nossa mente agora esteja cativa, Senhor, a tua palavra, Senhor, porque sabemos, Pai, que precisamos do alimento que desce, Pai, do teu trono, Pai, de glória, onde o Senhor nos dá estratégia para lutarmos, Senhor. Sabemos que este mês, como o nosso apóstolo falou, é o mês dos corajosos. Então nós estamos aprendendo a ser corajosos, a não ter medo de nada, mas ver a oportunidade de ver o Senhor agir. Então vem, Senhor, age sobre a mente, sobre o coração, sobre os lares, Senhor. Renda, Senhor amado, Pai, fazendo toda a limpeza, Senhor, e nos dando a estratégia de guerra, Senhor, assim como o Senhor sempre deu para os teus servos. Dá, Senhor, para os teus filhos nessa noite, Senhor. Aonde falta ânimo, coloca ânimo. Aonde falta fé, fortalece a fé. E aonde falta a tua presença, entra, Senhor, e renova as forças. Por isso eu te louvo, Senhor, te glorifico por mais uma oportunidade de estar na tua casa, trazendo essa bela palavra que vem de ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém. Amados, como é bom falar do nosso Deus. Como é bom saber que Ele sempre vai nos ensinar a lutar. E hoje vou falar de uma mulher com vocês, chamada Débora. Essa mulher era uma juíza, mas acima de tudo, ela era uma serva de excelência. Essa mulher era destemida, essa mulher era corajosa. Essa mulher foi uma mulher que foi escolhida pelo Senhor. E ela tinha o dom de Deus. E essa mulher, ela lutou, ela ensinou e vai nos ensinar nessa noite. O pastor Anderson ministrou sobre Josué. Quando foi falado para nós ministrarmos sobre coragem, sobre ser forte, corajoso, o pastor Anderson trouxe a palavra. E ele falou que Josué, ele foi forte. E quando tudo parecia estar perdido, quando o povo estava se desviando, ele e a casa dele, ele determinou, ele profetizou e tomou posse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. O apóstolo trouxe a palavra sobre Elias, que Elias era um homem marcado por fogo, onde ele era corajoso, porque ele sabia que ele chamava a presença de Deus, Deus vinha ao encontro dele. E quem foi Débora? Quem foi Débora? Uma juíza, uma mulher comum, uma mulher que fez a diferença. Assim é comigo e com você, nós podemos fazer a diferença, podemos ver Deus agir em nossas vidas. E como nós vamos perceber isso na palavra do Senhor? Que Débora foi chamada para uma guerra, e você nessa noite também foi chamado para uma guerra, para lutar pela sua família, para lutar por você, para lutar, sempre lutando, porque o Senhor sempre vai estar contigo em meio às batalhas. Amém? Amém. E o texto-chave, amados, é em Juízes 4:13, que fala assim: e Cícera convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, desde Arósat dos gentios. Débora, nessa época, ela foi chamada pelo seu povo, porque estavam com medo, e eles queriam lutar, mas eles sabiam que para eles eram poucos para lutar em relação a esses 900 carros. Aí eles tinham apenas 10 mil. Mas esse ano, o que aconteceu nessa época? O povo estava sendo cativo, sofrendo 20 anos já. Mas isso inspirou para vencer o inimigo, porque Deus estava com Débora. Porque Débora, ela sabia chamar a atenção de Deus, e ela ouvia a voz de Deus. Ela era uma profetisa, ela profetizava, ela tinha certeza de quem era Deus na vida dela. E ela se tornou uma líder
ou sábia, ouvindo a voz de Deus, identificando como receber a autoridade de Deus. E quando você recebe a autoridade de Deus? Quando você começa a profetizar, em meio às lutas, em meio às dificuldades, você sempre irá profetizar. Eu não estou vendo, mas eu sei que a minha bênção está em minhas mãos. Eu não estou vendo, mas eu estou sentindo o cheiro da minha bênção. Então, isso precisa ser cravado em nossos corações. Se Deus está comigo, eu tenho que ser corajosa, eu tenho que ser corajoso, eu tenho que ser forte. O apóstolo falou: Deus vai levantar Elias na casa do Senhor, Deus vai levantar Déboras, Deus vai levantar mulheres corajosas, Deus vai levantar homens corajosos para lutar. Mas quando não se levanta homens no seu lar, Deus levanta a mulher para profetizar, Deus levanta a mulher para impor as mãos e falar: Senhor, esta casa é tua, Senhor, a minha família, seja o que for, Senhor, para mim impossível, mas eu sei que o meu Deus é o Deus que vai me dar estratégia, e Deus vai dar estratégia em nossas guerras, amados e amado Senhor. A Bíblia diz que Débora era rica, Débora diz que não era rica, nem de família influente. Ela se tornou líder pela força e nem pelo estatuto, mas ela se tornou líder porque Deus a tinha escolhido, porque Deus tinha um propósito. E Deus escolheu você por quê? Porque Ele tem um propósito de te abençoar e abençoar aquele que você irá ajudar. Então, temos que ter a certeza que nós somos e faremos a diferença. Como que você quer ser visto e como você quer viver a sua vida? Como corajoso, como corajosa? O que você quer mostrar, deixar de legado para a sua família, para a sociedade? Eu quero deixar que eu sou uma serva do Senhor, que eu luto a cada dia e me torno melhor, porque o Senhor renova as forças e o Senhor me dá estratégia e dará estratégia para o teu povo sempre. Débora sempre sabia das suas limitações. Ela não podia ir à frente daquela guerra. Ela não tinha esse domínio, esse controle de estrategista, mas ela tinha um Deus que a guiava e que a orientava. Então Débora, o que ela fez? Ela chamou Baraque para liderar a guerra contra o exército de Jabim. Débora não se sentiu ameaçada por Baraque. Pelo contrário, ela o motivou a fazer o melhor. Por quê? Porque às vezes um líder, ele acha que dando espaço, ele está sendo desmerecido. Mas é o contrário. Quando ele dá espaço para liderar, para fazer algo que ele tem mais domínio que o próprio líder, ele mostra que ele também sabe o que é o melhor para o seu povo. E liderar não é mandar, mas é ensinar o caminho, como sempre o apóstolo fala: eu não estou aqui para ser servido, eu estou aqui para servir. E Débora, ela fez isso, porque ela sabia que liderar, ela tinha que estar do lado de Baraque, para levá-lo ele, encorajando ele, porque ele mesmo não tinha coragem. E o que ele disse? Se você for, eu irei contigo. E ela respondeu na palavra: eu irei, mas esta batalha não será mérito teu, mas de uma mulher. Porque naquela época o povo estava desacreditado, distante de Deus, e tudo isso, ela se levantou e teve a ousadia e falou: eu vou, porque eu sei que o meu Deus já determinou a vitória. E ali ela foi. Quando ela foi na retaguarda, imagina uma mulher do lado profetizando, como você, mulher. Um homem à frente da guerra ali falou: meu Deus, será? E ela, nós vamos seguir, o Senhor é conosco. E muitas vezes é isso que o Senhor faz conosco. Ele nos levanta profetizando, abençoando, decretando a nossa vitória, porque nós somos vitoriosos em todo o tempo, tanto o homem como a mulher. Mas temos que ter o quê? A certeza que o Senhor sempre vai estar conosco. Mesmo assim, amados, nesse livro tão maravilhoso que fala de Débora, uma mulher conhecida por todos nós, uma mulher maravilhosa, que eu muitas vezes eu fico pensando: meu Deus,
imagina, nós estamos na casa do Senhor, ouvindo a voz de Deus, tomando posse da palavra, sabendo que o Senhor é conosco por todo o tempo. E nós somos guerreiras levantadas pelo Senhor. E Débora, ela não era apenas uma simples mulher, ela era guerreira, mas na oração, não na frente da guerra. Ela precisava ir para espiar a confiança nos israelitas. Ela precisava estar ali, mostrando que ela era corajosa para lutar contra os inimigos. E também não teriam coragem, os israelitas não tinham coragem, mas ela estava ali, porque ela sabia que Deus estava com ela. E muitas vezes, quantas situações você se acha que está sozinho ou sozinha, muitas vezes falta confiança, falta determinação, a tua fé está esmorecendo e você fala: meu Deus, essa situação é tão complicada, como irei vencer? Eu não vejo, está tudo ofuscado. Senhor, me ajuda. E o Senhor vem e te dá a estratégia para guerrear. Aí você vê quanto nós somos limitados, mas aprendemos com Débora o quê? A ter coragem, a inspirar a confiança de Deus, aquele que vive na dependência do Senhor, aquele que vive a palavra, tem ganho de causa em todos os níveis. Mesmo assim, amados, muitas vezes você fala apenas uma história cristã. É no Velho Testamento, é na Bíblia, aconteceu há tanto tempo. O que isso tem a ver com a minha vida? O que isso vai trazer para mim? Vai trazer sabedoria, vai te trazer estratégia para lutar, para sair de algumas situações que você acha que você não consegue, mas você irá conseguir, entendendo que Deus é maior. Deus sempre vai fazer tudo o que nós precisamos, e no tempo certo Ele levanta você para mostrar que você pode ser pequeno. O exército que está à sua frente pode ser grande, mas Ele levanta um pequeno exército junto contigo para mostrar que você vai vencer, porque Ele está na tua batalha. Amém? Como posse da palavra, amados, veja que você já conseguiu só de estar aqui na presença do Senhor. E assim, amados, a palavra do Senhor vai decorrendo, vai acontecendo, e aquele povo começa a ver a situação. O que aconteceu com tudo isso? Fala assim, que quando Deus entrega a profecia para Débora, dizendo que Ele entregaria Cícera nas mãos de uma mulher, Deus não se referia a Débora, mas a uma anônima. Entra mais uma mulher nesse contexto. E essa mulher, ela não tinha nada para oferecer, mas ela tinha disposição, vontade de fazer o bem para o povo de Deus. Então Deus, Ele sempre vai levantar pessoas para ajudar você. Deus sempre vai ajudar pessoas para abençoar o ministério. Deus sempre vai levantar pessoas dispostas a fazer a obra do Senhor. E essa mulher, quando Deus entregou essa profecia para Débora, ela já sabia que era grande causa. E essa mulher chamava-se Jael, uma mulher anônima, uma mulher que vivia fazendo tendas, não tinha lugar fixo, era casada. E ali ela fala assim: Jael não tinha um endereço fixo para a palavra. Ela tinha um marido leal que vivia ao lado do seu povo para benefício próprio. Éber, seu marido, resolveu viver longe de seus parentes, e assim, provavelmente, como tinha habilidade com o ferro, era quem confeccionava as armas que eram usadas contra seus próprios parentes. Mas, ao lermos em Juízes, descobrimos que Débora, no seu cântico, exaltou a Jael sobre todas as mulheres, e esse a colocou nas páginas da Bíblia Sagrada. Jael trabalhava duro, árduo, fazendo tenda. Porém, era limitada pelo seu marido, que não deixava participar com o seu povo, o povo de Israel, das lutas e vitórias. Mas dentro do seu coração, ela guardava só o momento de colocar em prática o que ela mais sabia fazer. E Deus chama seu povo para guerrear. E a batalha discorre. E o principal inimigo foge dos olhos do exército de Israel, que também era limitado, mas tinha um diferencial, que era a presença de Deus.
Ele foge e vai direto para a tenda de Jael e procura por seu marido, mas ele não estava. Então ela, mais depressa, a convidou para entrar. Ela viu ali a oportunidade que tanto esperava para contribuir com o seu povo. Veja, ela não era líder. Veja, era uma mulher que queria a oportunidade de fazer algo pelo povo de Deus. E ali o coração dela se encheu, porque ela tinha que fazer a obra do Senhor, porque o Senhor tinha um propósito, e o Senhor entregaria na mão dela o inimigo. Naquele tempo, quando se recebia uma visita, se dava água para tomar. Ela, porém, deu sim leite, pensando que ele iria receber aquele leite morto na intenção que ele adormecesse. De fato, isso aconteceu na palavra. Ele adormeceu e ela se preparou para golpeá-lo, para matá-lo, para fazer a vontade de Deus. E foi tão certeiro o que ela fez, que ela esmagou a cabeça dele. Ela cravou na fronte, na cabeça dele, com o martelo. E ali ela matou. E ela sai em direção a Baraque, a Débora, mostrando que Deus de Israel havia feito, o que Deus tinha entregado na mão dela. E a profecia foi cumprida. Ah, é pesado, bispo? Não, não é pesado. O que acontece é o seguinte: Deus dá a estratégia, o inimigo em suas mãos. Você não precisa ser Débora. Você pode ser um colaborador da obra do Senhor, e o Senhor te entregar o inimigo. E em relação a isso, você vai ver como o Senhor é maravilhoso. E aquilo que aconteceu foi tão maravilhoso, porque o exército ali tinha sido a batalha já tinha sido concluída. Quando tudo aquilo aconteceu, muitas coisas em nossas vidas podem acontecer. Assim como o povo, ele foi rebelde. A rebeldia, ela leva o povo a sofrimento. 20 anos não é um dia. Mas depois dessa grande conquista, o povo de Deus ficou 40 anos em paz. E isso é o que nós precisamos. Não viver sendo oprimido, não viver sendo maltratado pelo inimigo, mas viver na estratégia de Deus, sabendo que o Senhor sempre se levantará em prol do povo dele, em prol da tua vida, da tua família. O Senhor não te fez para sofrer, o Senhor não te fez para andar de cabeça baixa, mas o Senhor te fez para viver a palavra a cada dia, a tomar posse da palavra. Senhor, se essa palavra, Senhor, é para mim, eu tomo posse. Eu não quero viver oprimido 20 anos, eu não quero viver vivendo de migalhas, eu quero viver da tua vitória. Se Deus deu para aquele povo 40 anos, para você o que Ele pode te dar nessa noite? Muito mais do que você imagina. Quem você quer ser nessa noite? A rainha da colmeia? Débora? Ou Jael, cabra selvagem, que fala, mulher forte, valente, que tinha o equilíbrio? Quem você quer ser? Muitas vezes não precisamos ser líderes na casa do Senhor para fazer. Muitas vezes não queremos ser líderes, mas queremos a oportunidade de mostrar para o nosso Deus que nós podemos ser o que Ele precisa na hora certa, e o Senhor irá levantar homens e mulheres. E fala que Cícera era o comandante do exército de Jabim e tinha à sua disposição 900 carros de ferro, o que dava aos cananeus grande mobilidade superiores bélicas. Isso facilitaria a dominação. Imagina, amados, aquele exército todo vindo, e Deus vai, e aquele, eu acho tão engraçado, eu estava lendo isso na palavra hoje, falei, meu Deus, quando eu acordei às 3 da manhã e comecei a meditar, a orar, eu falei, não vou ficar na cama, vou levantar e vou buscar mais o Senhor em oração, porque a palavra do Senhor, ela é sempre revelada. Podemos ter o estudo necessário, mas a palavra específica para a tua vida, ela vem diante do trono. Então, tudo que nós sabemos nessa hora é pequeno perante nosso Deus. E aí eu comecei a falar, meu Deus, imagine esse povo se olhando e se vendo como eram pequenos.
como tinha pouco para guerrear, e vendo aquele carro de ferro, vendo um exército poderoso que ia vir em sua direção, vendo que tudo poderia ser de uma forma diferente, aonde eles não acreditavam. Mas aquela mulher sabia que ela poderia ajudar o povo. Ela seria a salvadora do povo. E fala na palavra do Senhor que ali, ele sabia que não chovia naquela época, mas ali o Senhor mandou chuva. O Senhor mandou. E o que aconteceu? A ação de Deus naquele momento. Como Débora estava ali lutando por Israel, e ela estava falando, e de repente o rio se encheu, os carros de ferro começaram a encalhar, tudo começou a dar ao contrário. Deus mandou a chuva, a roda, o equipamento, atolado na planície, tudo estava favorável ao povo de Deus. Essa solução, tudo vai estar favorável para nós, amém? Amém. Tudo tem que estar da maneira que o Senhor nos ensina, da maneira que o Senhor nos mostra. Aquele ribeiro de Quizon enche com o temporal, os cananeus a bordo buscavam ter sua sepultura debaixo das águas, a semelhança do exército de Faraó. Lembra o que aconteceu com Faraó? Aquele povo abriu-se o mar, o povo de Deus passou. Quando o povo passou, lá vem as carruagens. Quando entrou, a água fechou. Ali foi consumido. Da mesma forma, Deus começou a fazer. O líder do exército de Jabim, que tinha sido morto também por Jael, nada é por coincidência. Entenda isso, que tudo tem um propósito, tudo tem a maneira de Deus agir. E aquela tenda daquela mulher ter sido montada de Jael no caminho tinha intervenção de Deus. Assim como na tua vida, você pode provocar o teu milagre. Você pode louvar ao Senhor e saber que o Senhor vai estar contigo a cada momento. É nisso que nós temos certeza. Muitas vezes falar, bispa, você não sabe. Não, é como o apóstolo sempre fala, nós não sabemos, mas nós temos a certeza que Deus é contigo. Deus sempre será com aquele que escuta a voz de Deus. Se você tem escutado o profeta da casa, se você tem escutado os pastores, se você tem escutado verdadeiramente os servos do Senhor, você já tem grande causa, porque você obedece. E se você obedece, é porque você sabe que a confiança vem do Senhor. Amém? A semelhança do povo de Israel, muitas vezes você puxa a vida, mas aquele povo, sofreu tanto. E de novo padeceu. Mas por que padeceu? Se desviou da palavra, se desviou a conduta. E que nós temos com esse carro de ferro do inimigo, carro de ferro nesse sentido, o que pode ser um carro de ferro na sua vida? Ah, bispo, eu não sei. Eu não sei qual é a minha luta. Às vezes eu penso, às vezes é minha família, às vezes é meu sentimento, às vezes eu queria tanto ser aceito por alguém, às vezes eu queria me livrar de um vício, às vezes eu queria, a situação financeira minha que nunca muda, sempre estou sempre no vermelho, aí eu não sei o que fazer. Muitas vezes eu olho assim, meu Deus, que peleja. Eu pelejo, o Senhor fala que vai me dar estratégia, a minha fé esmorece, e aí eu não consigo nada. Fico impressionada com a palavra do Senhor, fico impressionada com tantas bênçãos o irmão recebendo, e a minha bênção, cadê? Eu me questiono, falo com Deus, escuto o profeta da casa, mas não dá para obedecer o profeta, né? Tem coisa que o profeta fala, tem horas que não dá para entender. Às vezes a bispa está falando algo lá também, eu não estou entendendo. E, Senhor, eu não sei. É isso que o inimigo quer fazer. Colocar confusão na sua mente, colocar os carros de ferro, colocar todo o inimigo à sua frente e mostrar que você é pequeno, que você não vai conseguir, que essa peleja você já perdeu. Mas é o contrário. Quando nós temos a nossa fé fortalecida no Senhor, nós temos a certeza que nós já vencemos. E nós ficamos impressionados como o Senhor é trabalhando. Você não sabe
em meio a esse elameado, em meio ao inimigo, nós devemos confiar em Deus, travar as rodas do inimigo. Como iremos travar as rodas do inimigo? Como que o inimigo vai ficar totalmente? Nós podemos, todos os dias, nos tornar melhor. Nós podemos lutar, casar na certa, guerreando, mostrar que o Senhor, Ele nos ensina a tirar de tudo proveito. Bispo, parece que é tão difícil, né? É tão difícil quando nós estamos passando por uma luta e conseguir olhar por fora. Se nós estamos dentro de uma situação, nós só olhamos a situação. Nós não vemos que o Senhor está travando uma guerra para nós superarmos. Quantas coisas, amados, o Senhor nos entrega, quantas coisas o Senhor nos ensina a cada dia, mas o que Ele quer ensinar para nós essa noite? Que nós precisamos lutar, entrar na guerra, não desprovido, mas sim com o Senhor. Entramos na guerra profetizando, entramos na guerra orando, entramos na guerra dizendo: Senhor é comigo, fortalece a minha fé, Senhor me ajuda. Eu sou limitado, mas o meu Deus, Ele não é. Então o Senhor, Ele vai vir em prol a minha e a tua necessidade e vai nos ajudar essa noite. Como que o Senhor vai te ajudar? Quando você abrir os seus lábios e começar a olhar para o Senhor e falar: Senhor, a bispa falou que este mês a palavra era para ser sobre coragem. A palavra é para incentivar o povo a lutar. Eu estou na sua casa, eu já estou lutando, amém? Amém. Você tem que lutar, amado, na sua mente. Você tem que lutar por tudo que você quer. Sabe por quê? Porque o Senhor levanta homens e mulheres corajosos para ganhar a cada dia, a conquistar. E quando você passar na rua, e quando você passa na rua, meu querido, minha querida, bem-aventurado vem aquela mulher, bem-aventurado vem aquele homem. Meu Deus, como é maravilhoso olhar ali. Olha quem é que está vindo lá. Será que é a Carla? Será que é a Valzline? Meu Deus, aquela vida, aquela moça foi transformada, restaurada. Quem será? Pastora Marilena. Meu Deus, aquela mulher, eu conheci ela. E como ela está hoje? Quem é? É Lucilene. Meu Deus, é uma bispa agora, Senhor. O que o Senhor fez na vida daquela mulher? Amados, guerra travamos todos os dias, mas ser vitorioso só depende de mim e de você, amém? Então que nessa noite você possa se ver diferente, como você entrou na casa do Senhor e o que o Senhor está fazendo na tua vida, dando as armas necessárias para guerrear, ensinando você que o exército inimigo pode ser até maior, mas o teu Deus, Ele dá a estratégia para você vencer a cada dia e mostrar que o Senhor é contigo, amém? Fica essa palavra nessa noite, que o Senhor venha abençoar você a cada dia e mostrar que o Senhor faz a diferença quando queremos, amém? Shalom, graça e paz, amém? Vamos colocar de pé, Ministério do Louvor, vem para cá me ajudar. Como disse os nossos irmãos da Assembleia, né? Pegou? É aquela palavra, mas tem que tomar posse, né? Aqui é a nossa linguagem, eu recebo em nome de Jesus. É impossível, queridos, essa vitória. Era impossível, humanamente dizendo. É como você fosse hoje para o campo de batalha, na nossa linguagem de hoje, você fosse com um Fusca enfrentar um tanque de guerra. Só para você se situar. Tem chance? O tanque de guerra passa por cima de um Fusca, faz dele um chiclete. Se jogar uma bomba daquela, não sobra nem o ar da roda. Assim
era o que Débora tinha pela frente, e também Baraque. Baraque era o líder do exército, o comandante do exército, e tinha um cananeu chamado Cícera, um homem totalmente temido. Um nome que, quando era falado, a turma até se arrepiava de medo, por causa dos seus 900 carros de guerra. Quero dizer para vocês, igreja, pegando um gancho do que a bispa ministrou, como você tem se olhado. Você precisa entender que você é um filho e uma filha de Deus. E Deus não desampara os seus. Deus não se esquece dos seus. Olha que culto nós estamos tendo nesses últimos tempos. E nós estamos no mês dos fortes e dos corajosos. Talvez você está passando uma situação, meu Deus, e se esse mês é dos fortes e corajosos, Deus tem que ser comigo, porque a minha situação não está fácil. Irmãos, a situação também de Débora, uma mulher profetisa, levantada como líder de um povo. Eude estava morto. Otiniel, perdão, estava morto. Ela ia para o lugar de Otiniel, que havia feito um trabalho tremendo para Deus. Mas o povo tinha voltado a errar, não havia um homem na presença que foi levantado Débora. Eu quero dizer que quando falta alguém, Deus levanta outro. Quando falta alguém, Deus levanta outro. Na tua casa, Deus tem te colocado de pé. Então você está como Débora. Eu sou homem, então você está como Elias, como Enoque, mas como um servo do Senhor. E Deus, através da tua palavra, do teu poder, Ele traz as bênçãos para a nossa vida. E nós vamos viver, eu já estou vivendo dias, momentos que eu achava que eram impossíveis, eu estou vivendo. Eu quero dizer, igreja, quebra a tua alma, que o que parece impossível, intransponível, Deus vai trazer nas tuas mãos. Eu creio, e quando a palavra é lançada, ela acontece. O segredo é tomar posse. Deus disse a Débora: viada e glória, mas pela mão de uma mulher. Geniel. Quem era Geniel? Ninguém, irmãos. Quem era Davi? Ninguém. Então talvez você se sinta assim: mas eu não estou no altar, eu não tenho uma unção. Irmãos, só de você ser um escolhido, um servo, você já é tudo. Nossa vida são processos, e Débora enfrentou tudo. E Baraque diz: eu não vou só se você for comigo. O general, o comandante de guerra, não tomou posicionamento. Era impossível uma mulher tomar a frente de uma batalha, mas Débora disse: eu vou. Então eu digo para vocês: não tenha medo forte e corajoso. Débora foi forte e corajosa. Quem pregou aqui sobre Josué foi o pastor ou a pastora? O pastor pregou aqui Josué 1:9. Não te mandei eu, ou não ordenei, seja forte e corajoso. Para caminhar com Deus temos que ser fortes, corajosos. Nos faltou força, Senhor, tu és o meu socorro bem presente no dia da tribulação. Está na dor, eu sei que o meu Redentor vive, Deus é comigo. Josué dizia: o Senhor é comigo. Débora tinha certeza, juíza, se levantou, foi na frente. Aí eles tinham Baal como Deus, os cananeus tinham Baal como Deus, e veio aquela tempestade, aquela chuva. Sabe o que os cananeus pensaram? Isso é resposta de Baal. Mas Débora estava dizendo: esse é o nosso Deus, socorro bem presente no dia da tribulação. E os carros atolaram todos naquele barro e não serviram de nada. Então a Bíblia diz que o inimigo vem por um caminho, igreja, mas ele foge por sete. Essa certeza que tem que estar aqui dentro. Se está acontecendo, seja o que for, é permissão do Pai, e vai até onde Ele deixa, porque quando Ele disser acabou, porque Ele é conosco. Vamos adorar o Senhor? Aleluia. Feche os teus olhos, coloque a mão sobre o teu coração agora. Receba essa canção ministrada pelos pastores. Aleluia. Glória a Deus. É o teu momento com o Senhor. Quais são os carros de fogo? Vai cair por terra, vai ficar tudo uma poleira, porque Deus é contigo. Por inteiro, quase tudo
Nós paramos a transmissão da live ao vivo aqui do culto. Hoje, pelo jeito ali, não deu certo. Mas nós vamos gravar os cultos e vamos colocar no canal do YouTube. E colocar o link lá naquele grupo a qual você faz parte, que é o grupo da Igreja Shekinah. Então, através desse link, todos os cultos poderão ser assistidos. Mas segunda, quarta e sexta, eu ainda estou conversando com os pastores que nós vamos fazer live. Então, segunda, quarta, desculpe, sexta não tem culto, mas vai haver a live. Amém. Então você lá da tua casa, do teu celular, do teu notebook, da tua Smart TV, eu não tenho, então recebe, que Deus vai dar tudo que você quer. Você vai assistir. Povo de Deus, igreja, nós, quem é povo de Deus aí? Amém. Não tem que lamentar não, você não tem, fala assim, eu quero. O Senhor vai mandar para mim. E vai acontecer, irmão, vai acontecer. Aí você vai dizer, nossa, parece loucura, as coisas de Deus é assim, irmão, tem que sair do natural. Você acha que foi fácil ter Elias? Ei, vai lá com a viúva, vai te sustentar. Chegou lá, a viúva não tinha nem para ela. Ei, a mulher vai ganhar a guerra. Se um exército de 10 mil era impossível ganhar, quanto mais uma mulher. Mas quando Deus está no negócio, a gente tem que procurar entendimento, a gente tem que crer. Como o pastorzinho de ovelha virou o melhor e o maior rei de Israel, porque Deus era com ele. Como é que João conseguiu grandes feitos? João Batista, Pedro, Simão Pedro. Como é que Simão Pedro foi passear lá por sobre as águas? Sobrenatural. Olhou para o natural, o vento afundou. Então você quer viver o sobrenatural, você tem que olhar para o Pai. A circunstância que os teus olhos te mostram é para afundar. Mas Deus faz você caminhar, passar pelo fogo e passar sobre as águas. Então tem coisas que saem desse altar, parece sim loucura, mas se você falar, eu tomo posse, eu vou fazer, você vai viver o sobrenatural. O que Deus faz nesse lugar, irmãos? Se a gente for contar tudo, o povo escarnece. Mas, glória a Deus que você faz parte dessa família. Outra coisa, quem não fez a escola bíblica, a antiga escola de líder do tempo da Igreja Águas, aqui no Ministério Shekinah chama-se Escola de Profetas. Quem já fez lá naquela época já está feito. Mas quem não fez, nós vamos começar novas turmas. Eu vou estar marcando, dando as datas. A igreja não pode parar, queridos. Nós temos que avançar, nós estamos em guerra. E Deus já nos deu essa vitória. Hoje eu fui arrumar meu cabelo no meu irmão. Você não tem medo?